Meus queridos irmãos e amigos, está nos acompanhando por esta live realizada pela TV Missão da Assembleia de Deus do campo de Coroatá. Nós vamos neste momento estar meditando na primeira carta de Paulo direcionada à igreja de Corinto. Capítulo 1 e o versículo de número 23. Primeira carta de Paulo, direcionada à igreja de Corinto. A igreja de Corinto, capítulo 1, versículo 23. Se estiver aí na sua casa com uma Bíblia, deixe aberta para nós discorrer sobre o texto. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Nós vamos ler o capítulo 2 e o versículo de número 7. Mas nós falamos da sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Versículo 9 do capítulo 2. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que amam. Capítulo 3 e o versículo de número 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Versículo de número 12 do capítulo 3. E se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Meus queridos irmãos, queremos tratar nessa noite sobre a mensagem da cruz, baseado na teologia do grande teólogo do cristianismo, que foi o apóstolo Paulo. Nós observamos aqui a carta de Corinto. Nós vamos entender que Paulo, ele escreveu 13 cartas que está aí no nosso cânone. E nós, observando isso claramente, nós vamos compreender que no capítulo de número 5 e o versículo de número 9, Paulo também havia escrito, ele identifica que já havia escrito uma outra carta a esta igreja. E esta carta não está canonizada aqui na lista de livros do Novo Testamento. Possivelmente ela viera a se perder. Paulo também, ele escreveu outras cartas para a igreja de Corinto, que se encontra no papiro 72, o manuscrito, aonde traz uma correspondência apócrifa de Paulo, direcionado a esta igreja. Corinto era uma cidade cosmopolita, havia pessoas de vários lugares, tinha egípcios, tinham gregos, tinham judeus, tinha pessoas romanos e por aí vai. Então, esta igreja, aonde Paulo, pregando a palavra, nós vamos observar que esse grande teólogo, ele passou a ser visto pelos teólogos liberais, como o alemão Ferdinand Christian, aonde ele acredita claramente que Paulo
não pregou uma mensagem de Cristo, porque a mensagem de Jesus já era uma mensagem mais judaica, enquanto eles acreditam que a mensagem de Paulo já era uma mensagem influenciada pelo contexto greco-romano. E nós, entendendo essa situação, nós vamos ver também que um outro grande teólogo, ele vai destacar que Paulo, possivelmente chamado William, um outro alemão, baseado na ideia de Ferdinand Christian, ele vai entender que Paulo foi o segundo fundador do cristianismo. Mas nós, entendendo as Escrituras, como disse Blomberg, um grande erudito do Novo Testamento, ele vai nos ensinar algo importante, que Paulo, tanto a liturgia, como também a mensagem ética e moral de Paulo, todas elas estavam fundamentadas na pessoa bendita de Cristo Jesus. A teologia de Paulo não vem de outro, a não ser do próprio Cristo. Ele mesmo havia dito algo interessante, quando ele se expressou dizendo que tudo que ele pregou e ensinou, ele havia recebido do Senhor. Nós vamos também compreender, quando o doutor Gilberto Wilbur Norman Pickering, ou o doutor Wilbur Norman Pickering, esse grande erudito e doutor em Novo Testamento, a expressão que Paulo usa para Timóteo em outras cartas, quando ele se refere, segundo o meu evangelho. O doutor Pickering, ele acredita que possivelmente aquele segundo o meu evangelho, não era que Paulo tinha um evangelho diferenciado dos apóstolos, é porque Lucas não apenas escreveu o seu evangelho e o seu livro de Atos apenas para Teófilo, mas houve cópias, e Paulo, o grande doutor em teologia do Novo Testamento, e nós vamos compreender que ele também adotou o evangelho de Lucas para também confirmar tudo aquilo que ele via pregando. Nós temos tanto evidências teológicas, como também temos evidências bíblicas, confirmando que tudo o que Paulo pregou e ensinou está baseado nos ensinamentos da pessoa bendita de Cristo Jesus. E nós, analisando aqui o capítulo 1 da carta de Corinto, no capítulo 1 e versículo 23, aonde ele vai dizer da seguinte maneira: mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Observe que Paulo, ele começa o versículo 23 usando uma conjunção adversativa, mas as conjunções adversativas, como porém, entretanto, sobretudo, contudo, ademais, identifica contrariedade. E você percebe esta contrariedade quando você lê o versículo de número 22, que diz da seguinte maneira: porque os judeus, eles pedem sinal, e os gregos buscam sabedoria. Agora no versículo 23 Paulo diz: eu não vou pregar aquilo que vocês querem ouvir, eu não vou pregar aquilo que vocês desejam, mas eu vou pregar aquilo que vocês necessitam e precisam ouvir, que é Cristo Jesus crucificado. Paulo entende claramente que a mensagem que os homens devem ouvir não é outra coisa a não ser a mensagem da cruz, para o homem obter a salvação da sua alma. E nós vamos ver isso claramente quando os judeus pediam sinais. Não era desde o tempo de Paulo, mas até mesmo no tempo de Jesus. Os judeus também pediram um sinal para Jesus, e o sinal que eles pediram foi um sinal no céu, porque os dois grandes profetas da religião judaica se chamam Moisés e Elias. Do ministério de Moisés, o povo viu no deserto coluna de nuvem, coluna de fogo, pão caindo do céu, ou seja,
Moisés foi um profeta que mostrou sinais nos céus. Elias não foi diferente. Elias, quando ele orava, parava de chover. Elias, quando orava, voltava a chover. Elias, quando orava, os céus se abriam e descia fogo do céu. Então, esses profetas fizeram grandes sinais nos céus. Então os fariseus chegaram para Jesus e fizeram esta pergunta a ele, esse desafio a ele, para ele mostrar um sinal no céu. Ou seja, eles só poderiam acreditar que Jesus era um grande profeta se eles fizessem o que Moisés fez e o que Elias fez. Mas olha a resposta de Jesus aos fariseus. Ele diz que nenhum sinal no céu seria dado, mas o sinal que ele iria mostrar seria o sinal do profeta Jonas. Porque assim como Jonas passou 3 dias e passou 3 noites no ventre do grande peixe, assim importava que o Filho do Homem deveria passar 3 noites e 3 dias e 3 noites no ventre da terra. O que é que Jesus estava dizendo para os fariseus? Era o seguinte: ele estava dizendo: vocês viram sinais nos céus no ministério de Moisés, mas vocês não se converteram. Vocês viram sinais nos céus no ministério de Elias, e também vocês não se converteram. Pois assim o sinal que eu vou mostrar é o sinal do profeta Jonas. Porque assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, e depois que o peixe o vomitou, ele saiu pregando em toda a Nínive, e toda a cidade se converteu aos pés do Deus de Israel. Paulo está mostrando claramente, e Jesus também está mostrando algo interessante para os nossos dias. Muitos estão querendo apresentar só sinais, muitos querem apresentar só milagres, mas eu quero dizer uma coisa para vocês: uma mensagem que vai abalar vidas, uma mensagem que vai mudar o coração do pecador, é a mensagem da cruz. Quando eu falo de cruz, eu não estou falando de uma tora de madeira, não, eu estou falando do sacrifício de Jesus, onde ele derramou o seu sangue para nos purificar de todo o pecado e nos dar o direito de vida eterna. Meus queridos, e devemos compreender por este ponto que devemos pregar a mensagem da cruz. Nos últimos tempos, essa deve ser a mensagem. Como disse Charles Haddon Spurgeon, que a mensagem dele não era outra coisa, a teologia dele se resumia nisso: Cristo morreu por mim. Assim deve ser a teologia de todo pregador, é centralizar a mensagem da cruz em seus sermões. Quando você analisa a respeito da palavra de Deus, eu quero dizer que a doutrina pentecostal, a mensagem primária dela não é os dons espirituais, como muitos passaram a pregar. Os dons são importantes, os dons do Espírito são maravilhosos, mas eu quero dizer para você que a parte primária da doutrina pentecostal não é outra coisa a não ser a mensagem da cruz. Quando Pedro, ele foi cheio do Espírito Santo, ele levantou sua voz, ele explicou lá no capítulo 2 que o Espírito Santo havia descido baseado na profecia de Joel. Depois que Pedro explica isso, ele vai começar a pregar dizendo: foi aquele Jesus que vocês mataram, foi Jesus que vocês crucificaram. Depois ele foi ressuscitado dentre os mortos. A Bíblia diz, depois que ele pregou a mensagem da cruz, a mensagem da ressurreição, quase 3.000 vidas se converteram a Cristo Jesus, o Filho de Deus. Precisamos centralizar a nossa mensagem na mensagem da cruz de Cristo Jesus. Nós vamos ver outro ponto importante, é quando você analisa aqui que os gregos já não pediam, não era mais sinais. Os gregos, eles pediam, era sabedoria. Corinto era a capital da Acaia, ali ficava, era uma região grega, e os gregos buscavam muito isto, a filosofia. O ponto central aqui da discussão teológica de Paulo
contra os apóstolos, e também mostrando para a igreja dos falsos apóstolos, e mostrando aqui para a igreja de Corinto, que o ponto central aqui é a sabedoria. Há um dualismo aqui entre a sabedoria humana e a sabedoria divina. E quando você vê o texto, você vai compreender que Paulo aqui está falando dessa sabedoria que os homens não conheceram. Meus queridos, quando você lê o capítulo 2, Paulo vai dizer da seguinte maneira: mas nós falamos, versículo 7 do capítulo 2, mas nós falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Esta sabedoria que ele fala não é outra coisa a não ser a mensagem da cruz, que é Cristo crucificado. Quando você lê o versículo seguinte, do versículo 8 do capítulo 2, Paulo continua explicando: a qual nenhum dos príncipes deste mundo o conheceu, porque se o conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. E as coisas que os olhos não viu, as coisas que o ouvido não ouviu, e que não havia subido ao coração do homem ainda, era o que Deus havia preparado. E o que foi que Deus havia preparado? O seu Filho Cristo Jesus, para morrer na cruz, para nos proporcionar a vida eterna. Quando você observa também, você vem para o capítulo 3 e o versículo 10, Paulo, ele diz da seguinte maneira: segundo a graça de Deus que me foi dada, eu, como sábio arquiteto, eu já lancei o fundamento. E o que eu acho interessante é que ele vai chamar a atenção da igreja agora. Ele vai dizer da seguinte maneira: mas veja como cada um edifica sobre ele. O que é que Paulo está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: que ele já lançou este fundamento. E este fundamento, no capítulo 3, versículo 11, ele diz que é Cristo Jesus. E ele abre os olhos da igreja dizendo: agora vocês vejam o que é que os outros pregadores vão construir em cima deste fundamento. Paulo chama uma atenção, Paulo desperta os pregadores, Paulo desperta a igreja para se atentar o que é que os outros pregadores vão pregar. E ele faz isso porque Paulo, ele se torna um homem sábio, porque ele prega uma mensagem sábia. E qual é a mensagem sábia? É a sabedoria de Deus, que é Cristo Jesus crucificado. Eu quero dizer uma coisa para vocês, que assim Paulo está dizendo: vejam, o mesmo material que eu usei, os outros pregadores também têm que usar. Porque uma casa pode ser construída com prata, uma casa pode ser construída com ouro, uma casa pode ser construída com pedras preciosas, mas também uma casa pode ser construída com palha, uma casa também pode ser construída com feno e também com madeira. Paulo, ele usa esses dois tipos de metáforas: prata, ouro e pedras preciosas, feno, madeira e palha. Paulo faz a diferença. A prata, o ouro e as pedras preciosas está falando da sabedoria de Deus, que Paulo está falando que é Cristo Jesus crucificado, que quando vai passar pelo fogo, essas mensagens serão brilhosas, serão aprovadas e não reprovadas. Mas muitos, que é a sabedoria de Deus, agora muitos estão pregando hoje, não é a sabedoria de Deus, que é Cristo crucificado. Não, eles estão pregando hoje é só palha, madeira e feno, que é a sabedoria humana. Muitos estão construindo a igreja com a sua psicologia barata, muitos estão construindo a igreja debaixo de filosofias. Mas quando você analisa, eu quero dizer uma coisa para você, pregador do evangelho do coach, você pregador do evangelho da prosperidade, as tuas mensagens serão reprovadas pelos olhos de Jesus, porque a mensagem aprovada para Deus é quem prega a mensagem da cruz.
pregue a mensagem da cruz, porque a mensagem da cruz, ela é poder de Deus para a salvação. A mensagem da cruz, capítulo 1 e versículo de número 30, ela é sabedoria de Deus, ela é justiça de Deus e ela é redenção de Deus para libertar o pecador do inferno e proporcionar a ele o direito de vida eterna. Você precisa centralizar a tua mensagem da cruz. Por isso que Paulo vai dizer no capítulo 2, ele diz da seguinte maneira, no capítulo 1, melhor dizendo, ele diz: mas nós pregamos. O verbo pregar aqui está no presente do indicativo ativo, está mostrando algo constante, está mostrando algo em andamento, está mostrando algo inacabado. O que é que Paulo está dizendo? O que é que Paulo está querendo nos dizer? O que Paulo está querendo nos mostrar é isto: que toda vez que ele subia no púlpito, ele não pregava outra coisa a não ser Cristo Jesus. Muitos estão substituindo a mensagem da cruz pelo sal grosso, estão substituindo a mensagem da cruz pelo evangelho do coach, estão substituindo a mensagem da cruz pela teologia da prosperidade, estão substituindo a mensagem da cruz apenas por movimentos, estão substituindo a mensagem da cruz por mandinga. Mas Deus ainda tem homens na terra que pregam a mensagem da cruz, que é poder de Deus para a salvação. Vamos colocar Cristo no centro dos nossos sermões. E Paulo, ele chama esta atenção da igreja, que nós devemos pregar sempre Cristo crucificado. A mensagem da cruz, ela é loucura para os que perecem. A mensagem da cruz é loucura para quem vão para o inferno. Mas para aqueles que creem, para aqueles que obedecem, para aqueles que confiam, ela não é outra coisa a não ser o poder de Deus para a salvação. Este é o evangelho que devemos voltar a pregar nos últimos dias. Paulo, ele vai agora no versículo 23, ele continua dizendo o seguinte: mas nós pregamos Cristo crucificado. Ele usa aqui o pronome da primeira pessoa do plural, nós. Quando ele fala nós, ele não está falando da comunidade cristã de Corinto, ele está falando da liderança de Corinto. Dentro da igreja de Corinto tinha 2, 3 grandes pregadores: Paulo, Apolo e Pedro. E a igreja estava dividida, a igreja estava com partidarismo, porque no capítulo 1, versículo 10, Paulo diz para todos andar em um só pensamento. Paulo diz para todos andar em uma só unidade. E Paulo vai dizer: eu ouvi falar que vocês aí estão dizendo que uns preferem Paulo, o outro prefere Apolo, o outro prefere Cefas, que é Pedro. Porque muitos ali, porque Paulo, por ser um grande intelectual, tinha um grupo de Paulo. Outros ali acreditavam em Apolo pela sua grande oratória e pela sua filosofia aprendida em Alexandria. Outros também acreditavam, outro grupo acreditava também no grupo ali de Pedro, que era foi uma testemunha ocular de Cristo. E vendo por essa situação, a igreja estava se dividindo, a igreja estava se destruindo. E Paulo aqui mostra que eles não pregavam outra coisa. Ele diz: mas nós quem? Eu, Paulo, Cefas e Apolo, nós pregamos é Cristo crucificado. Hoje tem uma briga teológica, não sabe se é arminianismo, não sabe se é calvinismo. Há uma briga, não é tempo de nós ficar debatendo como a igreja católica ficou durante 1000 anos no período medieval, só brigando em intrigas. Mas nós devemos nos unir, e que a mensagem da cruz, ela é o poder de Deus para salvar. Pregamos Cristo, pregamos a mecânica da salvação, que é Jesus que morreu, que Jesus ressuscitou. Essa deve ser a mecânica da salvação, não arminianismo, não calvinismo, mas devemos pregar Jesus. Ele é o Salvador do mundo para nos dar vida eterna. E Paulo vai dizer que eles 3 pregavam esta mensagem, eles eram unidos, eles não tinham dissensões e intrigas.
O mesmo sermão que Pedro pregava, o mesmo sermão que Apolo pregava, era o mesmo sermão que Paulo pregava, que era Cristo Jesus crucificado. Meus queridos, quando você vê por esta passagem, você vai ver que os apóstolos sempre andou em unidade. E a igreja lá em Jerusalém sempre também seguia esta unidade. Está lá em Atos 2,42. E a igreja perseverava na doutrina. Doutrina ali está no singular. Dos apóstolos, os apóstolos está no plural. Ou seja, todos os apóstolos pregavam uma única doutrina. E a doutrina não era outra coisa que Cristo foi prometido no Antigo Testamento e revelado e cumprido em Cristo, é a pessoa bendita de Jesus. Por isso pregamos Jesus. Por isso estudamos, analisamos, pesquisamos, estudamos. Podemos, mas você não deve se esquecer que a mensagem da cruz não pode sair do centro do teu sermão. Pregamos Jesus crucificado, porque Ele é poder de Deus para a salvação das nossas almas. Por isso, meus queridos, que a cada dia possamos guardar esta palavra em nossos corações para a glória